Som. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma aula nossa, que nós estamos já quase na última lição, né? Penúltima lição, falando sobre espiritualidade cristã e o Espírito Santo. Quando nós falamos sobre espiritualidade, nós vemos que quando Deus criou ali o homem, Ele criou o homem como alma, Ele formou um corpo. No corpo Ele colocou a alma do homem e soprou nele o espírito. Então, todos têm o espírito, seja aqueles que receberam Jesus ou que não receberam. Toda a humanidade tem o espírito. Porque o espírito, a gente tem, vou até dar uma simbologia, porque o espírito no ser humano é o conector de Deus. Nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês, existe um conector nos equipamentos, desde 2003, chamado HDMI, que é um conector de alta velocidade para quem quer transmitir mídia. E nós vemos que a maior parte dos televisores, dos equipamentos, vem com esse conector. E nós vemos que ele tem um protocolo, ele tem uma forma de transmitir. Nós vemos que existem outros conectores, como USB, né, RCA, XL, mas nós vemos que se você não tiver um HDMI, você não consegue conectar ali. E tem gente, por exemplo, que tem o televisor há muito tempo e nem sabe, né, se existe ou não. Você fala, você tem HDMI? Nem sei o que é isso. Mas lá tem o conector HDMI. Então, quando você precisa conectar um equipamento com uma alta velocidade e tudo, você vai usar o conector HDMI. E só o HDMI é que pode ser conectado, que tem o protocolo de comunicação para aquilo. E aí nós vemos que, se você tentar outra coisa, não vai funcionar. É a mesma coisa. O espírito no ser humano é o conector de Deus. É o conector que Deus conecta e Ele deixou no ser humano. E quando a pessoa ela recebe Jesus, né, e Jesus vem com o sangue e cobre e tira o pecado, esse conector está aberto, ele pode ser usado e é usado. E o Espírito do Senhor, ele vem e conecta conosco através desse conector que é o nosso espírito. E como eu falei sobre televisão, que tem gente que tem televisão há 5, 6, 7 anos aí, e nunca usou isso aí, nem sabe que tem, a mesma coisa, a pessoa que ela, na verdade, ela não aceitou Jesus, não aceitou o sangue de Cristo ainda, e não foi, na verdade, salva ainda, ela tem o conector, mas o conector não está sendo usado. E isso que a lição nos ensina é usar esse conector ao Espírito do Senhor. E quando nós falamos sobre espiritualidade, nós temos que diferenciar sobre a questão também do espiritismo. Não confundir uma coisa com a outra. Porque nós vemos que no espiritismo, né, o candomblé, kardexismo, né, nós vemos que esse tipo de coisa, existe um sistema que eles têm o guia e tem o cavalo, que eles chamam, né? Até o próprio inimigo, o próprio Satanás engana as pessoas, né? E as pessoas dão até nome, né? Preto Velho, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Maria Mulambo, Pombagira, como se fossem pessoas. Mas, na verdade, são espíritos malignos. Mas Satanás, ele não é compatível a esse conector. Por isso ele não consegue se conectar. Por isso que ele engana as pessoas. Esse espiritismo, na verdade, são anjos caídos e Satanás. Mas o único que tem a compatibilidade de se conectar conosco é só o Espírito do Senhor.
E nesta lição, justamente, nós vamos falar isso aí, que o conector de Deus é o teu espírito. Você tem o espírito. E se esse espírito seu é um espírito avivado, você vai se conectar e você está conectado com o Espírito do Senhor. E essa conexão é que faz nós recebermos as coisas do Senhor. A graça, o amor, o entendimento do Senhor vem através dessa conexão que nós temos com o Senhor. E Deus está se comunicando com toda a igreja que é dele. A igreja do Senhor aqui na terra. Porque pode ter certeza que como nós vemos que a igreja do Senhor, ela prevalece sobre as portas do inferno, esse prevalecer está ligado, na verdade, à salvação. Né? Ela prevalece. Ela, na verdade, nunca vai ter algo que vai brecar ela. Ela prevalece e continua prevalecendo. Porque nós temos essa conexão do Senhor, que é o nosso Espírito, que se conecta ao Espírito. É por isso que nessa primeira parte aqui de João 4, 19 e 30, né, Jesus fala assim que nós temos que adorar em Espírito, porque Deus é Espírito. A compatibilidade de Deus nós temos no nosso ser. Né? Então, nesta manhã que nós aprendemos isso. Amém? Antes de iniciar, quer falar alguma coisa, pastor? Antes de orar? Vamos orar e ler o texto, né? Então, quero fazer uma oração, né, para nós iniciarmos. Nós estamos baseados no texto de Evangelho de João, capítulo 4, de 19 a 30. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor nesta manhã. Querido Deus, querido Pai, Glória a Deus, Senhor, Pai nós querido, vemos em Ti, meu Deus Senhor, maravilhoso, Senhor, que o Senhor fala preparou conosco, para Senhor, nós, nessa meu manhã, Pai querido, Senhor, um através da meio sua da palavra, comunicação Senhor. contigo, Senhor. O Espírito Senhor nos Santo, criou, Senhor, meu vem Pai, para que falar nós no nos nosso comunicasse coração, com o Senhor, Senhor, nessa manhã, através do Teu Santo trazendo Espírito, ensinamentos, porque o Deus, Senhor é trazendo, Espírito. ó Deus, Pai querido, ó Deus, Pai a Santo, clareza, nos Senhor, na abençoa sua nesta palavra, manhã, Senhor. Senhor. Fala Abençoa, conosco, Senhor, aquele que está capacita-nos aqui, ouvindo, Senhor, Senhor. Abra, a Senhor, o falar nosso dessas ouvido, coisas abra o nosso tão entendimento, grandiosas, abra o nosso Senhor. coração. São, meu E Deus, Senhor, Pai o querido e Santo, Espírito venha Santo, falar Pai, conosco através da Tua palavra. canal de comunicação. É muito Senhor. importante, meu Deus, que nós temos entendemos para a nos ação do conectar Teu com o Espírito em Senhor, nós, ó meu Pai. Pai. Que o Senhor nos Obrigado, deu, Jesus, como Jesus disse, Deus é a maravilhoso. promessa do Espírito Senhor Santo, que vem fala sobre ao nosso nós, coração. através da Nesta boca manhã, do Senhor profeta Joel, Senhor. Em nome E nós, de Senhor, nós Jesus. desfrutamos desta bênção neste dia, meu Pai. Mesmo, meu Pai, nesses tempos difíceis, Senhor, nós nos alegramos porque a presença do Senhor está em nós, Pai. Agradecemos o teu O Senhor nome, está Senhor. conectado conosco Obrigado, através do nosso Espírito, meu Pai. Aleluia. Nos ensina, Senhor, nos abençoa. Obrigado, Jesus. E abençoa aquele que está do outro lado, Senhor. Ouvindo esta palavra, Senhor, assistindo, Senhor, esta lição, meu Pai querido e santo, que todos nós possamos sair nesta manhã Obrigado, edificados pelo Senhor. Porque é o Senhor que opera tudo em todos, Pai. Assim eu louvo e glorifico o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico. João 4,19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhes: Eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura,
não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Algum comentário? Pode dar início aí. Né? Tá. Texto áureo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Né? E como nós lemos esse texto, irmãos, nós vimos aqui que a mulher indagando para Jesus, né? Porque os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém, era proibido. E eles, para adorar o Senhor ali, ele falou assim, ela perguntando se tinha que adorar em Jerusalém. E Jesus dá uma resposta enfática, porque ele fala agora a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, né? Então, justamente essa é a questão. Adoração a Deus, ele está falando, não vai depender de espaço, local, nem nada. Porque a adoração do Senhor está dentro de nós. Através do nosso Espírito, nós temos a comunicação com o Espírito Santo e nós o adoramos em todo o tempo. Não há um tempo próprio. Mesmo que muitas vezes nós nos reunimos antes para a celebração e cantamos um louvor em comunhão, mas nós não dependemos daquilo. Você pode o adorar. Eu acho tão interessante que alguns versículos, um dos versículos é o capítulo de João, no Evangelho de João, que ele fala, capítulo 9, onde o cego é curado, mas ele não vê Jesus, ele vê Jesus depois. Aí ele fala assim, que um homem me curou. Ele fala assim, esse é o que te fala, né? Jesus falando com ele. Você crê? Ele fala, eu creio, e o adorou. Um outro versículo interessante é quando Jesus ele vem caminhando sobre as águas, e Pedro vai ao encontro dele. Quando eles entram no barco, eles ficam maravilhados, eles o adoram dizendo, quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? E uma coisa interessante que a adoração, ela é contínua, porque só pode ser uma perfeita adoração quando você conhece o Senhor. Por isso que Jesus fala assim, que vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas quando nós conhecemos o Senhor, sabemos que Ele é o Deus, sabemos que Jesus é o Salvador, sabemos que Ele é Criador, tudo isso daí é a adoração que nós damos a Ele. E adorar em espírito, em verdade, porque é verdade que nós cremos e é verdade essa manifestação de Deus na nossa vida. Cremos nisso. Você tem que crer nesta manhã nisso, porque é isso que vai te dar subsídios para que você continue com o selo do Espírito na sua vida. Crendo nisso diante do Senhor. Amém, irmãos? Iniciando a lição nos comentários da palavra introdutória, né? Existe, na verdade, aqui várias ações e funções e atributos e prerrogativas dados ao Espírito Santo, né? Mas nós devemos ficar claro que é evidente para nós que o relacionamento entre o cristão e o Espírito só pode ocorrer a partir daquilo que chamamos de espiritualidade, isto é, o terreno apropriado aonde transita o Espírito. E onde transita o Espírito? No teu Espírito. É no teu Espírito que vai transitar o Espírito. Então isso é espiritualidade. A espiritualidade como base de relação com o sobrenatural só pode ocorrer porque nós, independentemente de fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual a nossa relação se dá com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, justamente, esta relação, Deus, mesmo que o homem caiu ali no Jardim do Éden, ele caiu. Na queda, nós vemos que no capítulo 6 ali, que nós vamos entrar aqui de Gênesis, que Deus retirou o espírito dele, mas o espírito do homem continuou. Mesmo um espírito que na verdade não era vivificado, mas todos tinham espírito. Então, Deus ele deixou uma ação, uma conexão de quando o homem quisesse, ele tinha uma comunicação com o Senhor através do espírito, né? Porque nós acreditamos que existe duas coisas da antropologia, no estudo da teologia, que é justamente a dicotomia e a tricotomia. As duas, elas imperam em dizer que há um espírito. Então, você
tem uma comunicação com o Senhor através do teu Espírito, como nós, né? Então, a comunicação do Senhor é através do nosso Espírito. E um Espírito se anela ao outro, e aí nós temos. Paulo fala assim, né? Que o que nos revelou, o que nós temos para receber, né? Qual é as maravilhas que nós temos para receber? Ele fala, mas Deus nos deu o seu Espírito. Porque o que conhece as entranhas do homem, senão o Espírito do homem? O que conhece as profundezas de Deus, senão o Espírito de Deus? Ele fala, mas Deus nos deu o teu Espírito. Então nós temos o conhecimento de Deus. Quando muitas vezes você vê na palavra de Deus, né? João fala muito disso. Não importa que alguém te ensine, porque você já sabe todas as coisas. É justamente esse conhecimento que o Espírito Santo traz sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, né? Amém? 1. A natureza espiritual. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre na abertura do livro de Gênesis, na poesia da criação, onde diz que e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, né? Lá, Gênesis 1, 2. Esse movimento contínuo denota uma participação ativa do Espírito na obra que trouxe o universo à existência. A segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade já está decaída e inserida em uma grave decisão do Criador, né? Não contenderás o meu espírito, né? Não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, né? Então nós vemos aí que essa palavra aqui no hebraico, né, que ele diz no 3, que não contenderá, né? Algumas está como agirá. A gente vê que essa palavra dilim, que é uma palavra hebraica, ela não é só a primeira parte dessa palavra é julgar, né? Ela tem na raiz do verbo em hebraico é agir como juiz, ministrar, julgamento. Então o juiz da vida daqueles homens era o Espírito do Senhor, mas eles não estavam obedecendo mais, foi por isso que Deus o retirou. E nós voltamos a ter justamente essa presença através dos tempos da plenitude, quando vem o Jesus. Quando Jesus vem, ele inaugura esse tempo através do sangue dele. Por quê? Porque isso está inserido naquela palavra de Isaías, que diz que o braço e o ouvido de Deus não está fechado, nem o braço encolhido, mas o pecado separa. E através do sangue de Jesus, nós somos libertos desse pecado, remidos desse pecado, e aí nós temos de novo a presença do Espírito Santo sobre nós, porque aquele conector que a gente falou no começo lá, que demos exemplo, ele está aberto, ele está livre para receber a comunicação do Senhor através disso daqui, né? E nós vemos que são as menções do Espírito Santo. E nós vemos que essa questão do Criador, ele extrapola a nossa espiritualidade. Para alguns estudiosos, a filosofia demonstra que o Criador exerce infinitamente qualquer grau de espiritualidade que possamos possuir e que é razoável enxergar a ação de Deus como inteligente, boa e providencial, né? Nós vemos que essa questão de Deus preparar isso daí, nós vemos que é uma sabedoria incrível, né? Que Deus não tirou a comunicação com ele. É verdade que a filosofia não demonstra o nível de amor revelado em Cristo. No entanto, deixa o caminho aberto para essa possibilidade. Ela também desencoraja a idolatria, a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitado a uma distância mensurável, a partir do qual nos enxerga. Nós vemos aqui que justamente é isso daí. Deus, ele não é maior do que nós com base em nenhuma medida finita. Ele não está em competição com nenhuma das suas criaturas, né? Deus é superior a tudo, né? Deus, ele é infinito, né? Quando nós falamos que Deus é eterno, não é porque ele é eterno que ele vai durar para sempre, não, porque ele já existia, ele sempre existiu e ele sempre existirá, né? E até uma menção, uma vez, de um teólogo dizendo que Deus não existe. E todo mundo na sala ficou meio assim, quando o professor falou isso daí. Aí depois ele falou assim, Deus não existe, Deus é. Então ele não existe porque ele não foi criado. Ele é Deus, né? Justamente é isso daí. Deus, ele é soberano.
né? Ele não tá no mesmo nível que nós. Por isso ele deixou esse conector para que nós nos comunicasse com ele. 2. A humanidade existe para comunhão com o Espírito, né? Deus não criou o homem para ficar sozinho, mas sim para ter comunhão com ele. Eu acredito que Deus ele não se alegrou quando o homem cai no jardim do Éden, né? Deus se entristeceu. Mas Deus, pela sua misericórdia, não o abandonou, né? Deus tinha um plano B para agir. Aliás, Deus tem sempre uma ação para nos resgatar, para nos salvar, para nos conduzir. Por isso que você, nesta manhã, pode ter certeza que Deus se preocupa com você, né? Deus é o Deus que está sobre nossas vidas, né? Ele que nos guia, Ele que nos abençoa, né? Se Ele, como diz lá em João, que Ele provou o seu amor para conosco quando deu o seu Filho, que morresse por nós, né? Então Deus já tinha essa condição, que através do seu Filho nós voltássemos, né? Como adoção de filhos, a voltar a ser filhos de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é o Espírito, né? Que nós vimos lá em João 4:24, diz que Deus é Espírito. Importa que o adorem em espírito e em verdade. É a conexão certa, né? É a conexão certa. Essa é a conexão que nós temos. Que importa que adoramos em espírito e em verdade. E você, nesta manhã, todos aqueles que ouvem, você tem a capacidade, né? Você tem, na verdade, você está preparado já para adorar o Senhor. Você tem a capacidade de adorar o Senhor justamente por esse espírito, né? Essa comunhão é planejada para ser eterna, como Deus é eterno. Aqui poderemos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico, como as plantas, ou uma alma, como os animais, só os humanos têm um espírito. E é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Então, essa comunhão, ela é direta, irmãos, não é só uma comunhão assim. Antes nós tínhamos na reunião da igreja, né? Aí muitos falam assim, Deus já estava aqui antes de você chegar, né? Essa retórica, né? Mas, na verdade, Deus tem que estar conosco sempre, desde a nossa casa. Ele está com você aí. Deus está conectado com você através do Espírito dele. Como o texto da revista diz aqui, isso é uma ação eterna. Porque Deus, se você olhar para a criação, Deus não destrói a criação dele. Você tira um exemplo, se você estudar a Bíblia, você vê o Apocalipse, você vê a ação de Lúcifer, que se revoltou contra Deus lá no céu, e os anjos que ele carregou junto, os anjos caídos, Deus não destrói nenhum deles. Deus tem um local para eles, mas não destruir eles. E também Deus não vai destruir aquele que não buscar Ele, que não for salvo por Ele, que não quiser ser salvo por Ele, né? A gente sabe que Deus não vai destruir. Também tem um local para eles. Deus não vai destruir, Deus não destrói a sua criação. Ele conserva a sua criação. Pode falar um pouquinho? Pode sim. Glória a Deus, quero saudar a todos nessa manhã com a paz do Senhor Jesus, né? E eu quero falar um pouco sobre esse tema, né? É algo tão maravilhoso, irmãos, quando nós começamos a estudar sobre essa questão, que a gente entende que na palavra, através do estudo da palavra, que Deus ele cria todas as coisas pela palavra, cria a natureza, né? Essa semana a irmã colocou um vídeo da natureza, dos pés de abacate ali, mostrando a criação de Deus. Eu achei muito bonito. Então Deus cria todas as coisas perfeitas, cria tudo de uma maneira perfeita. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus criou com as suas próprias mãos, formou com as suas próprias mãos. E Ele
como nós estávamos estudando aqui, Deus teve uma preocupação de formar o homem um ser tricotômico, né? Com corpo, alma e espírito, né? Diferente de todos os animais, diferente de tudo, o homem é a coroa da criação de Deus, diz a palavra. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E quando falamos sobre imagem e semelhança de Deus, nós não falamos de uma visão assim, de aparência. Nós falamos sobre um ser que tem o Espírito, que tem um poder de decisão, que tem como se conectar com Deus através do Espírito. E é interessante como Deus, ele faz no homem um lugar que se chama Espírito para a sua habitação, para a comunicação, para que Deus possa habitar dentro do homem. Diferente de todas as outras coisas que foram criadas pelo Senhor, todas são perfeitas, mas somente o homem é corpo, alma e espírito. Somente o homem é capaz de, através do seu espírito, se relacionar com Deus, né? De adorar a Deus. Assim foi feito o homem. Embora nós lemos no livro de Gênesis, quando o pecado dominou o ser humano, quando o pecado dominou o ser humano, Deus ali limitou a vida do homem ali a 120 anos, e Deus falou, o meu espírito não contenderá para sempre. E a gente entende que o homem foi criado e foi colocado no homem, foi soprado no homem e foi colocado no homem o Espírito de Deus. Mas o pecado, quando ele entra, aí passa a haver uma contenda com o Espírito de Deus, né? E nós, quando nós recebemos o Senhor, nós temos que andar em harmonia com Ele. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Existe uma comunhão. Deus quer uma comunhão conosco, através do seu Espírito Santo. Foi para isso que nós fomos formados. Como diz aqui o ponto número 2 aqui, que a humanidade existe para comunhão com Deus em espírito, para adorar a Deus, para obedecer a Deus, né? Essa é a função da espiritualidade. Quando nós vemos o encontro de Jesus, nesse texto que nós lemos com a mulher samaritana, a mulher samaritana logo percebeu algo diferente. Logo percebeu que não se tratava do que ela estava acostumada a ver, das mesmas conversas que as pessoas costumavam falar com ela. Quando ela percebeu o Espírito, a ação do Espírito, a espiritualidade estava sobre Jesus, logo ela foi tocada. Como nós já falamos, só a ação do Espírito pode tocar na vida de uma pessoa, e ela foi tocada, e aí houve uma conversão, porque o Espírito que estava nela sentiu, né, a espiritualidade de Cristo, e assim foi onde Deus pôde fazer a sua obra ali, e houve uma conexão, e ela foi salva, e ela evangelizou aquelas pessoas, e muitas pessoas foram salvas naquele dia pela ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? E justamente isso. A gente vê que houve uma transformação na vida daquela mulher, né? Ela reconheceu que ele era o Messias, o Salvador. E nós vemos que a espiritualidade e a adoração. O imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, honra e louvor. Justamente é isso, irmãos, aqueles versículos em que eu citei, que quando eles veem o poder de Jesus, eles o adoram, né? A pessoa, através do Espírito do Senhor, ele nos revela Jesus, né? E o poder de Jesus. Você conhece a Jesus, e no conhecer a Jesus, você o adora, né? E quando você adora, né, uma coisa que
Às vezes, uma vez o irmão estava aqui falando sobre uma palavra para adoração, né? Adoração, ela só pode ser o Espírito, e uma palavra que resume a adoração é conhecê-lo, né? E é, na verdade, você ter o quê? Você ter uma aproximação do Senhor, né? A adoração do Senhor. Então, se você não tiver justamente essa aproximação, essa adoração ao Senhor, você não consegue louvá-lo, né? Então, a espiritualidade, na verdade, ela já nos traz adoração, né? Porque o que nós temos que ter é uma palavra que define devoção, da onde saem os devocionais diários, né? São a devoção, a pessoa tem que ter uma devoção ao Senhor. É aquele momento constante de ligação com o Senhor que nós temos, né? A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com o Espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando, assim, que a espiritualidade é o campo onde estabelece a saúde espiritual do crente. Ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana aponta para a fraqueza ou para a enfermidade espiritual. É justamente isso aí. Nós podemos até sintetizar essa enfermidade espiritual, que quando Isaías fala assim que pelas suas pisaduras fomos sarados, justamente isso daí. O sacrifício de Cristo, ele tirou essa enfermidade espiritual. E nós passamos a ter um espírito sadio que possa se comunicar com o Senhor. E justamente a adoração, ela é espontânea, né? Ninguém precisa ficar bombando alguém, dá glória a Deus, né? A gente até, aqui na igreja, a gente tem essa questão de pregador não ficar pedindo glória. Porque a glória tem que nascer no coração da pessoa, não na boca do pregador. O pregador tem que trazer só a mensagem. E é da mensagem, da palavra de Deus que sai o glória a Deus, né? Então, muitas vezes é espontânea, não pode ser uma coisa forçada. Agora você fala isso, agora você diz aquilo. Isso daí é induzir. Quem tem que inspirar a adoração é o Espírito do Senhor através do nosso espírito, né? Glória a Deus, né? E adoração, esses tempos atrás aqui, os jovens fizeram um trabalho perguntando sobre adoração, né? E hoje, quando nós falamos da espiritualidade na lição, a lição entra bastante no tema de adoração. Porque o Espírito Santo, ele inspira, né? Como o autor da revista fala aqui, é impossível uma pessoa que tenha o seu contato com Deus restabelecido, através de converter-se a Cristo, através da palavra, e receber o Espírito Santo, é impossível, eu posso falar isso, 100%, é impossível a pessoa não adorar Jesus, impossível. Eu até posso afirmar, o Marco estava falando aqui, que uma pessoa que não adora a Cristo, a única definição que eu posso falar sobre isso é que essa pessoa ainda não o conhece. Porque é impossível conhecê-lo e não adorá-lo. Até porque o Espírito Santo, ele nos leva automaticamente, espontaneamente, a adorar a Cristo. Ele passa a ser o centro da nossa vida e nós adoramos a Ele e temos essa prática de maneira espontânea. Nós não dependemos de nada para poder adorar, não dependemos de circunstância, não dependemos do dia, se o dia foi mau ou se o dia foi bom, né? Até existe uma frase que eu vi um dia desses, eu gostei muito. Ele dizia assim na frase: eu não adoro porque o dia foi bom, eu adoro porque Deus é bom, porque Ele é bom. Então é uma prática que é espontânea e ela é uma marca do cristão que tem o Espírito Santo, uma prática que é espiritual e automaticamente leva essa pessoa que tem saúde espiritual, porque uma pessoa que para de adorar o Senhor por tudo,
ele tem, é uma característica de uma enfermidade espiritual. Uma pessoa saudável espiritualmente, ele é um adorador nato. Nada impede a adoração daquele que tem saúde espiritual. E nós, quando nós estamos espiritualmente saudáveis, nós somos adoradores em qualquer tipo de circunstância. Então nós vemos aí que é essa adoração. E essa adoração, ela é contínua. Ela não é de momento, ela é contínua em nós. Porque a adoração correta não é meditação, né? Não são técnicas psicofísicas, né? Que não influem a pessoa de Deus, né? Porque muitas vezes essas técnicas, né? Que como pensa ficar em meditação, nada disso, ou yoga, elas na verdade elas não produzem nada, porque ela é ligada à mente e não ao espírito. O salmista ele não fala assim, porque perturba de mim a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei, né? Então, as circunstâncias dele, da alma dele, era tão ruim, mas o espírito dele é que adorava o Senhor, através do espírito dele. Então, há muitas formas de dizer, porque a pessoa está ali em transe, não, a adoração do Senhor é bem diferente. A adoração é devida somente a Deus. É o reconhecimento de que a criatura inanimada, né, natural, a criatura humana e a criatura angelical não pode ser adorada. Os exemplos bíblicos são claros. Os profetas condenavam com veemência o culto aos elementos da natureza, né? Então, você lê Jeremias 8, eu vou ler Isaías 44. Aqui em Isaías 44, ele fala muito bem disso daí. Isaías 44, a partir do versículo, ele diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombrei, nem temais. Porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade, e suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajunte-se todos e levante-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água e desfalece, quer dizer, é fraco. O carpinteiro estende a régua e emprega a amálgama, e a plana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva faz crescer. Então servirá um homem para queimar. Com isso se esquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina. E lhe dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende, porque se lhe untar os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Lá na parábola do semeador, Jesus cita esse versículo aqui. E nenhum deles toma a si o peito e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei
e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu, o que saiu de uma árvore? Então, Deus está falando assim que não. Que aquele que faz uma imagem, faz a imagem à sua semelhança, e não à semelhança de Deus. Isso não é adoração. E Deus diz que ele abomina isso daí, né? E ele diz ainda que a pessoa que não come, que não bebe, se desfalece. Mas quem dá a comida, a bebida e o crescimento das árvores é Deus. E o que nós devemos reconhecer é justamente isso aí. É Deus que nós devemos reconhecer. Não há nada que possa estar no lugar de Deus. Deus fala assim, que a minha glória eu não dividirei com ninguém. A glória é só para Deus. Quem tem o Espírito do Senhor, esse glorifica o Senhor. Aquele que tem o Espírito do Senhor, ele glorifica o Senhor. Jeremias 8. Eu vou ler Apocalipse 22, 9. Eu vou ler 8 e 9. Eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Comentando? Justamente é isso daí, né? O próprio anjo demonstrou para João que a adoração é só para Jesus Cristo, o Deus, porque Jesus é Deus. Então, é só para Deus que ele, na verdade, vai adorar. Então, nós vemos aí, irmãos, que a adoração, ela é feita somente a Deus, né? Nós não podemos, porque é o que ele está falando assim, para nada presta uma imagem, porque a imagem, ela nasceu do coração do carpinteiro, do coração do ferreiro, não nasceu do coração de Deus, né? Então, esse é o erro que muitas vezes muitos cometem, em adorar somente o Senhor, né? E nós vemos também que quando Pedro ele é chamado para pregar a palavra lá na casa de Cornélio, né? Lá em Atos 10, 26, quando ele prega a palavra para Cornélio, que ele começa a falar da palavra, Cornélio se prostra diante dele. E Pedro falando, levanta que eu sou homem, não sou adoração. Adore somente a Deus, né? Nós vemos também que quando o próprio Satanás, né, pede adoração a Jesus, veja quem ele vai pedir adoração. Jesus diz assim, só Deus adorará e só Ele servirá, mostrando que somente Deus. E quem tem o Espírito adora só a Deus, né? A perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado, né? Êxodo 34, 14. Pode ler? Você já pôs aí? Pode ler. Tá. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Então nós vemos aí, somente a Deus. Isso desde o princípio, irmãos. Nunca foi vetado adorar alguém, né? Há uma menção muitas vezes, né, que eu vi uma vez um arcebispo de São Paulo falar sobre a cobra que se levantou no deserto. Mas ali foi uma ação de Deus para a cura e não para a adoração, porque ninguém adorou a Deus diante da imagem. Apenas olhava para a imagem e era curado. Ninguém chegou, Deus, tu és Deus Todo-Poderoso. Ninguém adorou a Deus. Esse é o erro, o pensamento do erro. Tanto é que Ezequias foi lá e destruiu porque eles estavam adorando de forma errada. Estavam adorando a imagem da cobra. Então, a adoração é somente a Deus, né? Nós vemos aqui que, justamente que em Mateus 4 vai falar justamente isso daí, que o diabo pede adoração a ele, né? Uma adoração, né? Mas nós vemos em Apocalipse, desculpa aqui, Apocalipse 19, 14. Ele vai falar justamente o mesmo texto que o pastor falou, o 10, né?
E eu lancei isso aqui quando o anjo chega e começa a anunciar a João, e João vê as maravilhas que o anjo está falando, que justamente ele está falando de Jesus. E ele fala no 10, Apocalipse 19, 10. E eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faça tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, justamente, ele está falando isso daí. Adora a Deus. Né? Um anjo, né? Nem um anjo nós temos que adorar. Pode ser um anjo com poderes, mas não, a adoração é somente a Deus. Né? E justamente esse Espírito que vem em nós, o Espírito Santo, ele nos testemunha de Deus e nos leva a adorar a Deus. Nunca a imagem ou a outras coisas, sabe? Adorar somente a Deus. Né? E ninguém pode adorar a Deus se não for pelo Espírito. Somente pelo Espírito a pessoa pode adorar a Deus. Né? Porque trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. Essa sublimidade é descrita de maneira magnífica, né, em Apocalipse. Né? Porque adoração é uma adoração que nasce do nosso coração, através do Espírito do Senhor, um coração renovado. E também, irmãos, a adoração perfeita, ela não pode existir se não for também pelo conhecimento da palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus nos diz quem Deus é, os desígnios, né? Os padrões de Deus estão na nossa vida. Então a pessoa não consegue adorar se na verdade ela não viver os padrões de Deus. Né? A adoração, né, que é muito mais do que um cântico, um louvor, né? O cântico e o louvor, ele na verdade nos dirige a Deus, é verdade. Mas a perfeita adoração implica numa aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda a glória. Né? Salmo 29, 2. Dá para ler o Salmo 29, 2? Salmo 29, 2. E justamente essa é a questão, irmãos. A aproximação legítima de Deus em reconhecimento de quem Ele é. Quando eu citei esse versículo de que os discípulos estavam no barco, eles reconheceram quem Jesus era, porque ele viu em Jesus que Jesus tinha poder sobre o mar, sobre o vento. Ele falou, ele é poderoso. E esse reconhecimento, eles adoraram a Jesus por esse reconhecimento. Né? Quando o cego reconhece que Jesus cura, ele o adorou, porque ele reconheceu quem ele é. Você não consegue adorar a Cristo se você não conhece quem Ele é, se você não conhece quem é Jesus. O conhecimento do Senhor, e quando você vai adorar, você usa palavras. Como é que você adora uma pessoa, por exemplo? Você começa a falar, nossa, você é maravilhoso, hein? Você tem um jeito muito maravilhoso, a tua forma de agir, você está adorando essa pessoa. E para Deus é a mesma coisa, quando ele fala, Deus, Tu és Criador dos céus e da terra, Tu és um Deus poderoso, um Deus que nos guarda, que nos guia, possamos confiar no Senhor, são palavras de adoração ao Senhor. E isso nasce do nosso espírito através do Espírito Santo, que nós possamos comunicar com o Senhor, que é essa adoração. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2. Eu vou ler o 1 e 2, né? Vai ficar um pouco completo, né? Aqui. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Então, justamente é isso, irmãos, né? Você vai ter um tributo ao Senhor, né? Porque Ele é santo. Né? A palavra santo que nos designa separado. Deus, Ele não tem nada a ver com esse sistema do mundo. Por isso que nós temos que desligar, muitas vezes, do sistema do mundo para adorar a Deus. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Mesmo que esteja tudo no controle dEle. E toda ação que se faz debaixo do sol, como diz Salomão, é no controle de Deus.
Nada foge do controle de Deus. É permissível por Deus, não permitido, não vontade de Deus. Mas Deus não tem nada a ver com este mundo. Deus tem a ver com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. O Salmo 95:6 diz assim: vinde e adoremos, e prostremo-nos, e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. No 9, ele diz assim: quando vossos pais me trataram, me provaram e viram a minha obra. Ele diz assim, que não endureceis o vosso coração, como em Maribá, como o dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram, e provaram-me e viram a minha obra. Porque ali eles viram o poder de Deus, Eles viram o poder de Deus ali, que quando Moisés toca na rocha, jorrou água da rocha. Deus os sustentou. Deus deu água viva para eles, para que eles bebessem. Deus os sustentou. Por isso que Deus, ele pede adoração, porque ele é digno de adoração. E quando nós, na verdade, nos aproximamos de Deus, você já percebeu, irmãos, que quando nós nos reunimos, muitas vezes, 1, 2, 3, a gente sempre tem um momento de adoração ao Senhor, O crente sempre tem uma música na boca para adorar o Senhor, Tem na sua boca, ele tem sempre um cântico, para adorar o Senhor. Então, sempre que nós nos unimos, nos aproximamos, nos sentimos a vontade de adorar o Senhor, Por quê? Porque nós sentimos na nossa própria fragilidade a necessidade de adorar o Senhor. E engraçado que em Isaías, no capítulo 6:5, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei. Quando Isaías, ali no capítulo 6, ele vê a presença do Senhor, ele vê ali a Shekinah do Senhor ali, quando ele percebe que o Senhor está ali e vem e faz algo na vida dele, ele o adora, ele reconhece a adoração do Senhor, Neste momento, conservamos uma postura de respeito e referência à humilhação, plataforma para com a transformação genuína, Porque uma coisa é certa, Jesus ali no monte, ele ensina que nós temos que um espírito, Nós temos que ter um espírito devedor, necessitado, Nós temos que ser pobre de espírito. Ele fala isso daí, que nós temos que ser pobre de espírito, porque o nosso espírito só é enriquecido pela presença do Espírito Santo, não por nós mesmos, nem por nossas ações, Porque, na verdade, você não vai mudar nada por quantidade de adoração ou diminuição de adoração a Deus. Deus é o mesmo sempre, e o amor dele é o mesmo. Mas o que nós vemos é o seguinte, como Jesus fala, que nós temos que ter um espírito com necessidade. Essa necessidade é aquilo que constantemente nos faz, nós necessitamos do Senhor. Nesta manhã, o nosso coração, ele tem que justamente nascer isso aí. Neste dia você tem necessidade de Deus. Há uma necessidade dentro de nós desse Deus. É o que nos faz nos aproximar a Ele, cada vez mais. A perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade. Então, João 4, justamente 23, é que ele fala isso. Mas agora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, sim, os que o adorem. Então, em espírito e em verdade. Justamente isso daí. Então, nós temos o quê? É uma adoração contínua, é uma adoração cotidiana. Todo dia nós temos que adorar o Senhor, louvar o Senhor. Porque... Comentar, não? Eu ia falar sobre algo que Deus ele requeriu, vamos dizer assim, do seu povo, adoração única, exclusiva.
Porque em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 ao 5, ele fala: eu sou Yahvé, o Senhor. Toda vez que fala Yahvé, fala sobre um Deus de aliança, não é? Eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, eu sou um Deus ciumento, uma versão vai falar zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não, Deus é um Deus zeloso, um Deus ciumento, sabe? Eu vejo aqui na palavra que Deus, ele tira o povo, ele mesmo fala aqui, através da boca de Moisés, ele faz questão de tirar o povo da terra do Egito, né? E todos sabem que a terra do Egito era a terra da idolatria. Existia um Deus para cada circunstância, né? O Deus da fertilidade, o Deus do amor, o Deus disso, o Deus daquilo. E Deus, ele quer ser único e exclusivo na vida daquele que foi salvo. E ele fala claramente: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti, não farás ídolo nenhum. E nenhum tipo de imagem esculpida. Não adianta querer falar, eu fico com a palavra de Deus. Nenhum tipo de imagem esculpida, nada que possa se assemelhar ao que existe no céu, lá em cima, ou embaixo na terra, ou mesmo debaixo das águas. E não te prostrarás diante desses deuses. E Deus fala: porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento. Deus nunca admitirá ser dividido. Deus nunca permitirá essa cultura que existe hoje, que é a cultura da mistura. Que mistura, né? Deus, ele é único. Ele fala: eu sou Deus ciumento. Você sabe muito bem o que é uma pessoa ciumenta, né? Talvez se você é casado, você deve ter um pouco de ciúme da sua mulher, ou você, mulher, deve ter um pouco de ciúme do seu esposo, porque você faz questão que ele ou ela seja somente seu. E você não vai dividir, não aceita dividir. E assim é o Senhor. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém, ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele é um Deus que tem ciúme. E somente ele deve ser adorado. E essa é a palavra que ele fala aqui para Moisés, quando o povo sai da terra do Egito. Amém, irmãos? Isso que nós vemos, que Deus é o único a ser adorado. E essa adoração cotidiana, ela não é restrita a um local. A gente pensa assim que a adoração é o local de culto para adorar, né? Também não está restrita ao templo, nem ao monte. Ele, na verdade, a adoração está naquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né, 3, que ele fala que nós somos templo do Espírito. Então, se eu e você somos templo do Espírito, a adoração é agora, a adoração é este momento, é todo momento a adoração. Você pode adorar cotidiano em todo momento, né? Não tem mais esse conselho, é o que Jesus estava ensinando por aquela mulher.
Não tem mais o conhecimento, o conceito de local. Não, você vai lá em Jerusalém que você vai adorar. Não, não é necessário isso, né? Há muitas vezes tem muitas pessoas que elas batalham. Acredito que é legal fazer uma viagem para Jerusalém, mas tem alguns ministros que colocam isso como uma coisa necessária, como uma coisa. Tem gente até que não dá importância para o seu batismo, vai lá para se batizar de novo, né? Eu acho que isso aí gera até um pouquinho de heresia, né? Então, a adoração não depende de local, momento, hora, né? Não é no monte, não é no templo, é no seu coração, no templo, justamente no templo que Deus criou, que é no nosso coração. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição, a oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a consagração, a obediência e a vontade divina. Todas essas coisas juntas também são adoração ao Senhor. Os momentos dedicados à adoração são somente lançados no coração de Deus, as quais sempre produzem um resultado positivo. Fazer da adoração e do louvor uma parte da vida diária leva-nos para mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo uma bênção sem medida. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito, né? Tiago 4,8 fala, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês, né? Então nós temos que aproximar de Deus para Ele nos aproximar de nós, né? A vida com Deus, através do Espírito Santo, é viver sempre junto com Deus, próximo com Deus. Então, aonde você estiver, o Senhor estará contigo, não importa que lugar. É o conceito que nós adotamos nesse tempo aqui de isolamento. Nós adotamos justamente isso aí. O Espírito do Senhor está conosco, Ele está com você, Ele está conosco, está com a igreja, né? Então, nós vemos justamente isso daí. Que quando a questão daquela palavra que a igreja prevaleceria sobre as portas do inferno, que aquilo que está na igreja, aquilo que pertence à igreja, o inferno não consegue, a igreja prevalece. A tua vida, a nossa vida, ela é prevalecida por Jesus e o inimigo não toca quando nós estamos na comunhão do Espírito com Ele. Por isso que nós temos as duas coisas, espiritualidade e santificação. A palavra santidade vem do hebraico kadosh. O seu significado é separação. O verbo que exprime a ação de santidade é santificar, no qual provém a palavra santificação, que designa a condição necessária para que o homem veja a Deus, né? Hebreus diz que seguir a paz para com todos e a santificação, sem algum ninguém verá o Senhor. Então, quando nós estamos recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E cremos e recebemos o sangue de Cristo sobre nós, né? Aceitamos isso, então nós somos, de uma certa forma, separados, né? Lá em Efésios, no começo, Paulo fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, quando nós recebemos, nós somos separados do mundo, né? Não, na verdade, separado de que nós não podemos estar no mundo, né? Jesus, na oração, quando ele faz ali, no capítulo 17 de João, ele fala assim que eu não quero que os tirei do mundo, né? Mas ele fala assim que, na verdade, ele pede que nós sejamos um. E nós, na verdade, nos separamos do sistema do mundo. Tanto é, meu irmão, que você não pertence a este mundo. Você já passa a ser algo espiritual, pertencente a Deus, né? Então nós vemos aqui que é essa separação que permite ao cristão voltar-se para o Espírito de Deus e não para a inclinação da carne, onde não poderá frutificar a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre o Criador e a criatura. Essa é uma coisa tão interessante, porque nós vemos que no próprio Jardim do Éden,
Deus, ele vinha lá na virada do dia e se comunicava com Adão. Ele tinha uma comunicação com Adão. E justamente esse relacionamento espiritual é justamente a aproximação, uma aproximação profunda entre o Criador e a criatura. Porque o Criador não abandonou a criatura, né? O Deus ama a todos. Ele não ama só eu e você. Ele ama a todos igualmente. O amor de Deus, ele existe por igualmente. E a santificação do Espírito Santo, né, nós temos uma 1 Pedro 1:19, que diz assim: mas como é precioso o sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, entre o tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, por amor de nós. Né? Então, nós vemos que a ação de Jesus, que nos amou, né? Justamente foi isso aí. Existem os meios de santificação. Esses meios de santificação, diz, o Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santificação. Um deles é a palavra de Deus, né? João 17, que a gente citou, 7, diz assim: santifica-os na verdade, Jesus orando, né? Santifica-os na verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então ele está falando, santifica-os na verdade. E nós somos santificados justamente na verdade, que é a palavra de Deus, né? E justamente nós vemos que isso aí acontece na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, justamente, ele veio para nos salvar. Né? Eu estava estudando esses dias aí sobre a obra de Cristo, né? O livro de Hebreus, que ele fala, um corpo nos preparou. Quando você começa a ver a obra de Cristo, que Jesus, ele não terminou a obra dele, ele ainda continua com a obra sobre nossas vidas. O que ele está fazendo, Jesus, né? 1 Coríntios 1:30, quer ler algum, pastor? E diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Né? Então Jesus foi tudo isso para nós, né? E ele também, ele em si mesmo, ele deu o sangue de Jesus. O pagamento que nós tínhamos, a dívida que nós temos, foi Jesus que pagou essa nossa dívida, né? E lá diz em 1 Pedro 1:2, diz que segundo a presciência de Deus, nos levou para a santificação no Espírito, né? Segundo a presciência de Deus, né? 1 Pedro 1:2, ele nos levou em santificação, né? No Espírito. Então, a função do Espírito também é essa, irmãos, nas nossas vidas. É nos santificar, nos separar para Deus, né? Imagina um monte de pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo todo, que possuem a capacidade de obter essa comunicação, essa conexão com o Espírito Santo. São pessoas, na verdade, o quê? São pessoas que já estão conectadas com Deus, salvas para Deus. É a igreja do Senhor. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Mesmo que a gente pense assim, a gente fala, caramba, quantas pessoas estão morrendo sem salvação, principalmente nessa questão do vírus aí. Mas eu acredito que Deus, na presciência dele, ele sabe quem vai salvar e quem não vai salvar. E eu sempre cito aquela parábola das 99 ovelhas. Jesus nos mostra ali que ele vai salvar 100% daqueles que querem. E Jesus não vai deixar ninguém que queira ser salvo sem salvação, irmãos. Por isso que a palavra tem que ser pregada. Tem uma pergunta aí para responder. Quem está perguntando? Aqui nós temos uma pergunta da Maria Gorete, da irmã Maria Gorete. Irmãos, essa adoração que é feita às imagens, que é feita à imagem e depois a Deus, ela é aceita por Deus? Mas usando a imagem como um intercessor, né?
Eu acho que ele deve estar falando quando se coloca uma imagem para chegar a Deus, né? Eu acho assim que falta um pouquinho de sabedoria humana nesse sentido. Por quê? Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que tanto Jesus, né, que é Deus, ele é onisciente e onipresente. Então ele tem o poder de ouvir uma oração sua aqui no Brasil e ao mesmo tempo lá na Itália, lá na Alemanha, e ele pode responder porque ele é onisciente e onipresente. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que só ele é assim. Ninguém que morreu ou que viveu, né, não tem essa capacidade de poder responder. Porque se alguém que se determina santo, alguém pede para essa pessoa, e nós vemos que pela Bíblia essa pessoa está morta, não está viva, não pode responder nada, mas com uma inteligência, não fala, como é que ele vai responder se mesmo se ele estivesse vivo, ele não pode responder quem está lá na Itália, quem está em outro lugar, né? Então falta sabedoria. Então, quando se usa uma imagem com um pensamento a chegar a Deus, o problema é o que está por trás, porque se você pegar um lápis e começar a adorar um lápis, eu vou dizer que vai te responder alguma coisa. Mas quem vai responder? Deus? Não. Quem está por trás e quer te enganar. E justamente, quem usa de ídolos, como o pastor leu agora há pouco, né? Deus falando ali, que ele tirou do Egito e não fizesse imagem. Quando se usa desse artifício, se usa do engano, que não é parte de Deus. Essa pessoa que usa desse artifício, ela não está usando o conector de Deus, que é o espírito dela ligando ao Espírito Santo. Ela está um outro espírito, mas menos o de Deus. Na verdade, não há resposta para quem busca algo que está diante, dizendo que está diante de Deus. Se alguém pensar que Deus é soberano e é inteligente, Deus não ia colocar algo na frente dele para que fizesse a obra dele. Ele é poderoso para fazer isso. O único que é nosso intercessor é Jesus Cristo, que diz lá em Hebreu, né? Então nós vemos aí que ele é capaz de atingir todas as áreas, o espírito, a alma e o corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Dá para ler o Romanos? Romanos. 1 Tessalonicenses 5:26 diz assim, 5:23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Isso aqui é interessante, irmão, porque ele fala assim, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justamente essa é a questão. Ele atinge todas as nossas áreas, né? Ninguém pode ter um espírito santificado e ter um corpo totalmente impuro, né? Na verdade, a santificação que Paulo está falando é em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, né? Conservados para a santificação, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 12, 1 e 2. 12. 1 e 2. Romanos 2 ou 12? Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então nós vemos aí, apresentei, né? Que nós apresentei o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? Então ele está vendo que, por isso que nós temos aí todas as expressões que nós temos do corpo, por isso que a gente, assim, a gente vê que tem pessoa que dança, né? Tem um grupo de dança que dança para Deus, é a expressão de adoração ao Senhor também com o corpo. E quando nós nos conduzimos, né, em santidade também, em todas as situações, não tocando isso, não fazendo aquilo, também nós estamos preservando o nosso corpo em santidade com o Senhor, né?
Porque em Mateus 22 diz assim que a candeia do corpo são, Mateus 6, 22, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz, né? Então, nós vemos aí que essa transformação é uma transformação necessária, né? Dá para ler Gálatas 5,16? E nós sabemos que o nosso andar, o nosso caminhar, também tem que ser dirigido por esse Espírito, né? Gálatas 5,16. Vou ler o Gálatas capítulo 5, versículo 16, e vou ler o 17 também. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Amém? Então, só existe uma maneira de santificar e fazer a vontade de Deus. É viver uma vida no Espírito. É cultivar uma vida espiritual. Cultivar a espiritualidade. Dar importância para as coisas espirituais. Não ignorar as coisas espirituais. Não ignorar a leitura da palavra de Deus. Não ignorar a adoração. Não ignorar a oração. Não passar 3, 4 horas ocupada com tantas coisas e ignorar a nossa parte espiritual. Então, como Paulo falava aqui para os Gálatas, ele fala, eu vos afirmo. É uma afirmação clara. Se você viver pelo Espírito, você não vai satisfazer as vontades. Não adianta querer combater as vontades da carne sem viver pelo Espírito. A única forma de não satisfazer a vontade da carne é andar no Espírito, porque o Espírito não vai te inclinar para a vontade da carne. Porque depois que a inclinação da carne vem, não tem como. Porque a carne e o Espírito, eles lutam um contra o outro. Existe uma batalha. Eu costumo dizer que tudo que nós vamos fazer pela nossa vida espiritual, existe uma batalha. E nós temos que batalhar por isso. Então, viver no Espírito é viver numa luta constante contra a obra da carne. Nós não podemos falar que quando nós vivemos no Espírito, a vontade da carne não se manifesta. Ela se manifesta. Só que nós temos que viver no Espírito para que nós possamos não satisfazer a vontade da carne, que ela se opõe, diz a palavra de Deus, e acaba que nós não conseguimos fazer aquilo que nós queremos. Mas se nós somos guiados pelo Espírito, nós não somos subjugados pela vontade da carne. De maneira nenhuma seremos subjugados pela vontade da carne, nem o pecado vai nos subjugar. Nós não seremos dominados pelo pecado se nós andarmos em Espírito. É isso mesmo, irmão, é somente pelo Espírito. A Maria Gorete, uma resposta aqui à sua pergunta. Aqui diz que, na verdade, se começa com adoração à imagem para depois adoram a Deus, nós vemos que no Evangelho de João, Jesus ele fala assim que em tudo pedir a Deus em nome dele, porque Deus é glorificado no Filho. Então, tudo que se faça, quando nós começamos a oração, quando você começa a oração, você fala em nome de Jesus, né? Então, o que nos liga é Cristo. Tudo que não for Cristo, não há ligação com Deus, porque como você diz aqui, que primeiro começa a adoração à imagem, para depois ir na mesma reunião adorar a Deus, começou pelo lado errado. E aí, não é o mesmo Deus que nós buscamos.
Porque nós só podemos buscar, como diz lá no capítulo 14 de João, que se nós temos que pedir e ir a Deus, né? Em Hebreus fala que o nosso intercessor, aquele que nos leva a Deus, é Jesus Cristo. E somente Jesus. Justamente, a gente está falando sobre o Espírito Santo, essa conexão do Espírito Santo é que nos leva justamente a ter o testemunho de Jesus em nós. E quando nós começamos, nós usamos o Filho para chegar no Pai. Sem o Filho, ninguém tem o Pai. Somente pelo Filho. Seja quem seja, busque o que fizer, faça o sacrifício que fizer. Se não for pelo Filho, nunca chegará ao Pai. E a verdade a gente vê que o engano deste mundo está cegando as pessoas, justamente para isso. E o que nós vemos aqui, justamente no Salmo 1, ele fala justamente aí. O Salmo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então essa justamente é o que nós temos que ter em nosso coração, né? Que nós, a bem-aventurança, a alegria, a felicidade está em nós quando nós agimos desta forma. A implicação da santificação. A santificação implica separação para Deus, né? É um processo de aperfeiçoamento espiritual e o cumprimento da vontade de Deus para nós. Nós nunca adiantar que o nosso tempo está passando, né? Não tem uma corridinha aqui. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina. Obtemos pleno acesso a Deus e por Ele somos capacitados a servir agradavelmente. A genuína santificação afeta nosso entendimento, nossa vontade, né? Nossas paixões, nossa consciência. Justamente é isso, irmão. Quando nós buscamos na palavra santificação, a gente tem aquilo que o Paulo fala, né? A transformação. Ele fala, não conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. E nós vamos nos renovando no entendimento, e nossa mente já não é aquela mente que era antes, está modificada, né? Então, afeta nosso comportamento, a nossa vontade, as nossas paixões e aquilo que nós pensamos, né? Os teólogos costumam definir a santidade de Deus como o corolário de seus atributos. O corolário é aquelas coisas que os romanos usavam quando premiavam alguém com aquela coisa de louro, né? Às vezes é de ouro até, né? Ela permanece igualmente as três pessoas da divindade, as quais participam da mesma natureza como é indivisível. Isso aí nós vemos. A Trindade não tem maior e menor, todos estão iguais, né? Os tributos são os mesmos. Jesus chamou Deus de Pai Santo. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes, somente no livro de Isaías. O Espírito é especificamente chamado de Espírito Santo ao longo da Bíblia. Ele é quem ministra a santidade nos homens, permitindo-lhe, assim, reencontrar o caminho da sua normalidade espiritual. Então, justamente, é essa a questão, né? Se você vê lá o fim de Lucas, né, o começo de Atos, você vai ver que Lucas ele escreve que Jesus disse, eis que a promessa do Pai vem, o Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, nós temos essa promessa do Pai em nós, né? Conclusão. A teologia da espiritualidade cristã procurou equipar os santos para viver uma vida pública, comum a todos, sem abrir mão da espiritualidade e do genuíno testemunho cristão. Desde então, temos procurado viver santa, sóbria e piamente no mundo, sem nos encantarmos com o mundo, porque a vida no Espírito Santo é incomparavelmente superior e deve nos atrair constantemente e incessantemente, né? Não para de jeito nenhum. Jesus disse assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, minha irmã, persevere no Espírito. Persevere que o fim será melhor. Nós temos a garantia do Senhor sobre nossas vidas, né? Então, irmãos, que esta palavra, que tenham entendimento do que o Espírito, dessa conexão,
porque nós também temos o Espírito, somos Espírito, e através desse Espírito nós temos uma conexão de Deus através do Espírito Santo. E quando essa conexão é perfeita, nós vivemos a plenitude do Senhor em nossas vidas. Amém? Amém? Um comentário, pastor? Glória a Deus. Vamos orar, né? A Deus. Agradecer a Deus por essa palavra. E sobre intercessão, né? A palavra diz que só existe um que pode interceder diante de Deus por nós, é Jesus Cristo, homem. Se refere a Jesus Cristo humanizado como o nosso Salvador. E a Bíblia fala também sobre o Espírito Santo, né, que intercede por nós quando nós não sabemos, não temos mais palavras, né, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia não fala de maneira nenhuma em outros nomes, em outras pessoas que possam interceder junto ao Pai para conosco. Existe, claro, a intercessão humana, nós intercedemos uns pelos outros, né? Mas é junto com o Filho e com o Espírito Santo é que nós intercedemos, que Ele intercede por nós, diante do Pai, né? Então, que Deus possa estar te abençoando, e nós vamos orar agradecendo a Deus, que a sua vida seja abençoada nesse dia. Você receba a palavra de Deus nesse dia, que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai querido, Deus amado, nós Sim, agradecemos meu Pai a querido, Ti, Senhor. Sim, Pai, damos graças. Agradecemos, Senhor, porque nós entendemos, ó Deus Pai, Todo-Poderoso, a proposta Pai do Senhor Pai para a nossa Santo, vida, Senhor. Sim, ó Senhor. Que foi enviar para nós o Espírito Sim, Santo, Deus querido. para habitar no lugar que o Senhor colocou dentro de nós desde o princípio. Sim, Ó Deus, para que o Senhor pudesse estabelecer essa comunicação, Sim, meu Senhor. Deus Santo. A comunicação espiritual. Porque essa comunicação espiritual é que nos dá entendimento. Meu Pai É que não nos deixa enganados, Meu Senhor. Deus. É que nos proporciona discernimento, compreensão da palavra do Senhor. Pai querido, Porque a palavra do Senhor não se pode compreender fora do relacionamento com o Espírito Santo. Senhor, é por causa do Teu Espírito Santo que nós fomos livres da ignorância, Senhor. Da idolatria, do culto aos deuses pagãos, do culto aos deuses sem vida, inanimados, que não falam, que não andam, que não pode proporcionar nada. Deus poderoso. Senhor, nós agradecemos pela Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja abençoando e que nós possamos, Senhor, nesses tempos de isolamento social, aprender, Senhor Deus, com a Tua palavra, buscar fortalecimento espiritual para nossas vidas, Senhor, buscar entendimento, ler a Tua palavra, orar, adorar o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos fortalecidos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse dia, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, o culto, a mensagem, os louvores, e de logo mais, que o Senhor esteja abençoando a casa de cada um, a família, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças Que Deus a Deus, irmãos. abençoe a todos, em nome de Seja Jesus. abençoado, em nome de Jesus. Até a próxima aula.